Olá, alunos das escolas municipais de São Vicente. Eu sou o professor Henrique, da MF Renoves Leite. Estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre geografia. Então, pegue o seu material que a aula já vai começar. Olá, queridos alunos! Hoje a proposta da aula é um pouco diferente. Vou retomar o conceito de migração, de fluxo migratório, e vou falar um pouco de migração externa e migração interna, no contexto em que o homem retrata esses acontecimentos. Vou pegar um conceito de migração externa, histórico, famoso, que é o Êxodo, encontrado na Bíblia. Muitos acham que a Bíblia é somente um texto religioso, mas não, é um texto fundamentalmente religioso, porém é histórico e muito preciso. E isso, para quem acredita e quem não acredita, tem essa noção de um conceito histórico também embutido nela. Conceitos em 7 artes, né? 7 artes feitas pelo homem, que é a arquitetura, a escultura, a música, a literatura, a dança e também a mais recente feita pelo homem, que é o cinema. Tá? É importante que nós veremos tanto produções da época e também as influências nos dias de hoje. Tá? Começando pelo fluxo migratório externo, que vai de um lugar para o outro, nós veremos o êxodo, que foi a saída do povo escolhido do Egito para a Terra Prometida, certo? Então, saído do Egito indo até hoje onde se encontra o Estado de Israel. Na arquitetura, vocês podem verificar que nós temos o tabernáculo, que hoje os templos recentes são baseados no tabernáculo. E você pode verificar nessas duas fotos as semelhanças, tá? De culto a Deus, tudo isso. Isso é bem legal. Na escultura, são principalmente esculturas sacras. Então, o que antes tinha a Arca da Aliança, tá, retratada no texto de Êxodo, nós temos hoje, por exemplo, na Igreja Católica, o Sacrário. Então, é algo que veio de milênios. Isso nós estamos falando de 3.000 anos, né? Bastante tempo. Temos também, na música, essa música que nós ouvimos no começo, ela foi criada para o filme Êxodos, de 1961, por Henry Mancini, tá? Então, as músicas também são representações artísticas que envolvem muito sentimento, certo? Então, quando você procura um contexto histórico, a música ela te leva muito para pelo menos tentar entender o tom épico, o tom de magnitude daquele evento. Então é uma música bem legal, tá? Na poesia nós temos no, na Bíblia os Salmos. Os Salmos são poesias que contam todo esta necessidade que eles tinham de prestar culto a Deus e em forma de literatura, em forma poética e conta como eles se sentiam em relação a este período de fluxo, a esta saída, a este momento que eles estavam atravessando, tá? Vou ler um trechinho do Salmo 89, em muitas Bíblias do Salmo 90, que retrata a esperança desse povo que estava no processo migratório, tá?
Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes fossem feitos, em que a terra e o mundo fossem formados. Tu és Deus desde a toda a eternidade e por todos os séculos. Não reduzas o homem ao abatimento, pois dissestes, convertei-vos, filhos dos homens. Porque 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que passou, e como uma vigília de noite. Coisas que em nada se estimam, assim serão seus anos. Como a erva, ela passa numa manhã. Pela manhã floresce e passa. À tarde cai, endurece e seca. O legal desse texto é que mostra para aquele que estava neste período que sempre há um dia após o outro. Tá? Que eles sabem que estão passando um momento muito difícil, porém, depois disso, vem a recompensa. E qual foi a recompensa deles? Sair de um lugar onde eles eram escravizados para um lugar em que eles teriam o seu apogeu, a sua recompensa. Tá? É legal pensar nisso, que, mais uma vez, independente do contexto religioso, o povo sempre se detém às expressões artísticas para que eles possam sobreviver em relação às adversidades. Tá? Também temos, hoje em dia, grupos de dança que remetem à época. Vocês podem ver nesse exemplo que é uma coreografia moderna, mas que leva esse tom épico, leva este período de travessia, de turbulência, de dificuldade, para que quando a pessoa assista, ela se remeta ao passado, certo? E temos também no cinema muitos filmes que falam sobre isso. Vou dar 2 dicas: um desenho, uma animação, e um filme mais que hoje nós chamamos de clássico. Na animação temos a animação do Príncipe do Egito, é uma animação bem legal, que você vai se ater, se você for assistir, vai se ater principalmente a esse momento em que eles saem de um lugar e vão para o outro, né, nesse momento de fluxo. E também temos aí já um filme mais que pode ver para a família, mas é um filme adulto, em que você vai ter os 10 Mandamentos. O filme Os 10 Mandamentos ganhou muito Oscar, é um filme muito famoso, é um clássico do cinema mundial, que também conta essa passagem. Tá? O que é legal é que vocês entendam que a representação artística é costume de um povo. Tudo que o povo produz artisticamente é reflexo daquilo que ele está vivendo. Moral, político, religioso. Então, quando você procurar a expressão artística de um fluxo migratório, você tem que levar em conta o período que foi feito a expressão artística e também o período que ela retrata, tá? Para entender as necessidades da época. Veremos agora a questão do fluxo migratório interno no Brasil no período da seca. Seu doutor, os nordestinos têm muita gratidão pelo auxílio do Suli, essa seca do sertão. Mas doutor, uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Essa música foi gravada em 1963 por um compositor nordestino chamado Luiz Gonzaga e virou um hino de apelo ao que estava acontecendo na época, é o que acontece hoje, da seca. E a partir dessa seca houve um fluxo migratório intenso para o nosso estado, o estado do Rio de Janeiro, principalmente para o nosso estado, por conta da industrialização. E aí a partir daí nós vamos ver algumas expressões artísticas que retratam isso, que pedem auxílio ou denunciam essa questão. Tá? Na arquitetura a gente percebe que a arquitetura do Agreste
por exemplo, é baseada é baseada em fazer a construção de moradia com o que tem. Aqui na nossa região, muitas pessoas quando vieram do Nordeste foram morar na periferia, em favelas, em palafitas, e a gente vê essa característica também nas construções, ou seja, fazer uma casa com aquilo que se tem, tá? Isso é importante perceber. Na escultura, nós temos um grande ícone da escultura que retrata o retirante no Mestre Vitalino. Tá? Ele morreu no ano que a música Voz da Seca, que eu cantei há pouco, foi lançada. Então vocês podem ver que através de materiais muito simples, que é o barro, tá? Uma pintura com um material simples, ele retrata o retirante, aquele que sai da sua terra em busca de melhores condições de vida. Na pintura nós temos Portinari, por exemplo. Essa obra ela se encontra no Museu de Arte de São Paulo, chamada Retirantes, é de 1944. E se você perceber, você vê, olhando a obra que é feita com cores escuras, uns traços mais fechados, uns traços mais pinceladas fortes, o quanto o autor quis retratar a dureza da vida daquele que sai da sua terra. Na música, vamos pegar o Luiz Gonzaga novamente, com a música Asa Branca. Você digitar lá músicas para imitação, você vai ver muita coisa legal, interessante. Na literatura nós temos a literatura de cordel, tá? É muito forte ainda hoje em dia no Nordeste, e tem uma influência legal aqui porque a literatura de cordel, elas são versos que usam a palavra, não a palavra dos textos, né, mas a palavra do dia a dia. Vou dar um trechinho de um cordel do Patativa de Assaré, que diz assim: na seca inclemente de nosso Nordeste, o sol é mais quente e o céu mais azul, e o povo, se achando sem chão e sem veste, viaja à procura das terras do sul. Porém, quando chove, tudo é riso e festa, o campo e a floresta prometem fartura, escutam-se as notas alegres e graves dos cantos das aves louvando a natura. O Patativa do Assaré também é um cara muito legal, ele tem um texto mais legal, deixar aqui várias sugestões, até no texto de apoio de textos do Patativa, que retratam também a vida dessa pessoa que sofre na seca, tá? Tanto daquele que veio, quanto com o que ficou na seca, porque tem muita gente hoje vivendo nesse local de seca. Na dança, a gente gosta de dançar um forró, um chachado. Nós temos também, quando os migrantes vieram para cá, eles trouxeram essa cultura, essa riqueza de músicas, principalmente chachado, que é da época, foi criado lá no local do Nordeste, veio para cá, que influenciou também a nossa música regional no estado de São Paulo, né? Então temos esses exemplos aqui de chachado, bem gostoso, bem legal, bem agradável de se ouvir, de se dançar, tá? E falando em cinema, nós temos um desenho, uma animação também legal, chamada O Menino e o Mundo, que conta essa história do migrante interno, tá? Bacana, é uma história bem legal. Temos uma história que ficou famosa no cinema, de uma dupla famosa, Zé de Camargo e Luciano, que são dois filhos de Francisco. Não é do Nordeste, eles vieram de Goiás, mas também conta a necessidade de sair da sua terra em busca de melhores condições de vida e também de um sonho. Tá? Todas essas dicas estão no texto de apoio e que vocês busquem ver imagens, pinturas, procurar ter, escutar músicas referentes a esse para você ver a riqueza de conteúdo que temos, né? E que vocês, se tiverem alguma sugestão, mande pra gente, que a gente posta pra você, a gente coloca no ar e faça as tarefas. Qualquer dúvida, estamos aqui para resolver. Em breve voltarei para mais alguma aula e espero você um grande carinho. Um abraço e até breve.